Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Café Empreendedor. Meu amigo, eu sou o Leandro Rodrigues e sempre aqui ao meu lado está a Érica Martins do @Leituras de Negócios e o Vinícius Juste do @VG Associados. O Vinícius está hoje conosco aqui acompanhando nos bastidores, na produção deste belíssimo programa. E hoje a gente vai falar sobre a história empreendedora da Imperatriz Doces Finos, mas antes de entrar no nosso bate-papo, vamos lembrar, é claro, que aqui no Café nós sempre falamos em nome de Sicredi. Aqui o seu dinheiro rende um mundo melhor. Também falamos para Sebrae, seja qual for o teu negócio, o Sebrae é para ti. Também falamos para a Agência Arcona, marketing de resultado. Impulsione o seu negócio com design, tráfego pago e registro de marcas. Chama no @Agência Arcona. E, é claro, também falamos para VG, gestão de resultados, projetos e BPO nas áreas de estratégia, finanças e gestão de pessoas, segurança e qualidade na sua tomada de decisão. Acesse o @VG Associados e saiba mais. E é claro, gurizada, também lembrando, é claro que aqui o Café Empreendedor é gravado na Fábrica de Podcasts, com apoio técnico do nosso grande amigo aqui, Douglas Bierhaus. Segue aí no @fabrica.podcast. Muito bem, gurizada, tudo tranquilo, dona Érica Martins, na Santa Paz? Tudo certo, bom dia, boa tarde, boa noite para quem nos escuta, né, nas plataformas. Então, vamos conhecer a história empreendedora hoje. Meu tipo de programa favorito. É verdade, né? É uma coisa que inspira, a gente sai daqui muito louco, assim, né? É maravilhoso esse tipo de programa. Muito bem, gurizada, então, para falar sobre a história empreendedora, nós vamos chamar diretaços aí os nossos poderosos. Muito bem, gurizada, para falar sobre a história empreendedora da Imperatriz Doces Finos, nós trouxemos ela, Maria Helena Jeske e o David Jeske. Pessoal, sejam muito bem-vindos ao Café Empreendedor. E antes de mais nada, nós sempre pedimos aos nossos poderosos comentar um pouquinho da trajetória, quem são, sejam bem-vindos. Começar com a dona Maria, né? Se apresentarem para quem nos escuta, conhecer um pouquinho mais da história de cada um. Legal, boa noite a todos. Prazer estar aqui, contando mais uma vez da minha história, o qual eu tenho um orgulho de compartilhar isso com as pessoas. Eu era agricultora na colônia de Santa Silvana e até aos 20 anos de idade eu vim morar na cidade, casada, com um filho, esperando o filho, que hoje é o David. Então, onde eu conheci a história da cidade e a partir daí, dentro da minha própria cozinha, da minha própria casa, do meu próprio fogão, da minha própria panela, que eu nunca posso deixar esquecer da história da panela de pressão, eu cozinhava o feijão e tirava o feijão para me fazer poder cozinhar o doce de leite. Então, ali foi o meu primeiro, foi o pontapé inicial para a empresa que eu tenho hoje. Foi ali que tudo começou. Então, foi a passos de formiguinha, então é uma história de 27 anos de construção. Uhum. Não vou dizer que a gente está pronto, a gente ainda está construindo, mas ali que começou toda a história. Não, maravilha. Antes da gente entrar na história da empresa, vamos segurar. Já segue aí. O David, por favor, se apresente. Olá a todos, então me chamo David, eu sou o filho que ela tanto cita, né? Eu sou ex-biólogo, atualmente administrador de empresa formado, guia de turismo também por conta da consequência do trabalho, né? Descobri o turismo da cidade, acabei me apaixonando por turismo. E é isso, atualmente sou doceiro, né? Vendo doces, sei produzir. Comecei na empresa produzindo doces, hoje só comercializo doces, né? E trabalho muito em cima da história da cidade e do patrimônio como um todo, né? Como guia de turismo. Maravilha, maravilha. Bem, agora vamos voltar para Santa Silvana. Eu quero saber como é que começou esse negócio. Quer dizer, Maria, tu precisava trabalhar. O que foi o fator que te motivou lá naquele início? Não, eu vou começar a fazer doce. Da onde veio a veia e por quê? Eu já tinha o empreendedorismo na veia, porque no interior tu tem que cultivar, tu tem que produzir o produto que tu tem da época, da safra. E isso eu me criei fazendo isso, ajudando a minha mãe a criar meus 5 irmãos. E tu tinha que empreender, tu tinha que fazer comida para 5, não tendo muitas vezes condições. Então ali eu já aprendi muita coisa. E por ser mulher no interior, a gente não podia trabalhar para fora. Então eu tinha que trabalhar sempre dentro de casa junto com a mãe. E eu queria ganhar meu dinheirinho extra também, porque meus irmãos podiam, eu também podia, mas eu não podia trabalhar fora. Então eu fazia rocamboles, eu fazia cuca, eu fazia geleia, fim de semana para poder vender para os vizinhos, para mim poder já ter uma renda extra para mim.
Então Sim. eu já tinha isso lá do interior. E vim para a cidade sem ter experiência nenhuma de cidade. Cidade grande, porque para mim já era uma cidade grande. Claro, claro. E a necessidade de trabalhar, porque eu vim para cá, a gente casou, eu e meu marido, o André, achando que vamos viver do amor. Ele trabalhava, mas aí veio o David, então as dificuldades, ela morava de aluguel, né? Sim, sim. Então a gente casou por amor, só que o amor não alimentava ninguém. Então tinha que trabalhar e tinha que se virar. E quando a renda começou a ficar apertada, veio o David, e aí eu comecei a ter esse conhecimento da história do doce. E já um pouquinho que eu vim do interior, porque eu fazia tudo dentro de casa. Nunca comprava nada pronto, tudo eu produzia. E aí fui indo conhecer a história, onde eu comecei a produzir meus brigadeiros nessa panela de pressão e saía para o centro para fazer vendas. E aí tu vendia para as pessoas caminhando na rua, assim mesmo. Quem me desse conversa, eu estava oferecendo meu doce. Até quando porque eu tinha pouco estudo, eu só tinha quinta série no interior. Uhum. Vim pra cá com 20 anos de idade, o David nasceu, meu marido chegava do serviço, ficava com ele, eu voltei a estudar. Ah, Fiz que legal. quinta, sexta, sétima, oitava, tudo ano após ano, porque tinha que ser devagar. Quando eu estava no segundo grau, eu já fazia meus brigadeiros e vendia na escola. A dona da cantina, ela ficou um pouco perturbada porque eu estava tirando os clientes dela, dos docinhos dela da lancheria, mas também ela não podia me proibir, porque eu não atrapalhava a aula em nada. E aí um dia ela me chamou assim, tu não queres deixar teus brigadeiros aqui na entrada para eu vender? Eu digo sim, só se eu deixar na entrada e na volta, quando eu passar eu já quero receber o que tu vendeu. Sim, sim. Só que eu trazia 5, ela vendia 5, eu trazia 10, ela vendia 10, eu trazia 20, e aquilo foi indo. Ali que eu comecei também já a ir mais longe. Então eu já chegava em casa, pegava o David e já ia pro centro. Quem me desse conversa, eu tava vendendo meus doces. Mas que show de Então bola. foi mais dia após dia, um dia era 5, outro dia era 10. Eu me lembro até hoje o meu primeiro cliente como fornecedor, eu já com a minha produção de brigadeiros. Até então eu vendia tudo sozinha. E eu cheguei em casa e consegui investir numa linha telefônica. Nossa! Na época era investimento mesmo, Pô, tá né? louco. Exatamente, era um bom investimento. E não era só chegar e comprar também, dependendo da época e do lugar, não era tão acessível assim. Exatamente. Com certeza foi uma materialização de. Isso, o de algo telefone muito tocou, grandioso. era um cliente onde eu tinha passado numa confeitaria e tinha deixado uma amostra de brigadeiros. Fui pra casa chorando, porque eu tive que deixar 5 brigadeiros de amostra e não tinha recebido nada pelos brigadeiros. Só deu tempo de eu chegar em casa e eles podem me trazer 20 amanhã? Não tinha leite condensado, não tinha massa pronta, não tinha nada. Eu só sei que eu fui, fiz um alvoroço, consegui tudo, fiz toda a noite, fiz meus doces de noite. De manhã, 8 horas da manhã ele queria os doces, 8 horas eu estava entregando os doces. Meu primeiro cliente. A partir dali eu fui Tu vê alavancando. como marca, né? Isso eu não esqueço nunca. Bah, tá louco. Não esqueço nunca. E aí, David, como é que era ver e crescer vendo a mãe empreendedora? Eu sempre me orgulho, porque o meu nascimento obrigou ela a empreender mais comercialmente, vamos dizer assim, né? Uhum. E eu acompanhei essa caminhada com ela no centro desde pequeno, 7, 6 anos, já acompanhando ela no centro, vendo a coisa acontecer, sabe? E essas conquistas, desde o primeiro telefone, o primeiro ponto de revenda, eu fui acompanhando desde o bebê Imperatriz até a Imperatriz hoje, né? Eu faço parte dessa história desde pequeno, literalmente. Nunca pensei em ser doceiro, ela não queria que eu fizesse doce, que eu aprendesse essa parte de venda. Ela achava que eu tinha que ser doutor, tinha que ter superior, coisas mais fora do doce, na verdade, né? E quis a vida que eu acabei caindo junto com ela nessa história, né? E estamos juntos até hoje, né? Como empresa familiar. E o David, uma das coisas também que não esqueço nunca, que ele dizia assim, mãe, tu me dá isso aqui, eu quero um brinquedo novo. Dá, mãe? Dou. Quando a mãe tiver dinheiro, eu dou. Ah, mas tu vendeu doce, mãe. Tem dinheiro? Tem, mas não é pra comprar as coisas tudo ainda. O dia que a mãe tiver dinheiro, eu dou. Dá, mãe? Dou. Assim eu fui convencendo ele a ir comigo pra não ficar sozinho em casa. E nas idas e vindas, assim, aos poucos, chegou o tempo que ele já conseguia carregar alguma coisinha, até eu construir. Porque todo esse processo que eu tive de construção, de trabalho, de produzir, transportar, entregar, comprar mercadoria, voltar para casa. Uhum. Então, era tudo de ônibus, depois comprei o carrinho. Obrigado, então, tudo obrigado, sim. Tudo e já quando eu comprei meu primeiro carrinho é porque eu já precisava, porque os braços já não davam mais para carregar o que eu precisava carregar. Então aí tu vai ver a necessidade, você tem dinheiro, vai comprando e vai investindo pouco a pouco. E assim foi esse trabalho assim de ano após anos que hoje eu graças a Deus eu me lembro muito do David que
que ele... E quando eu estava já tinha o meu carro para fazer meu transporte, eu fazia meu doce em casa e ele, muito curioso, ele queria brincar com as minhas bolinhas de brigadeiro. Ele disse, mãe, me ajuda? Eu digo, não, David, não pode tocar, porque desde o início eu sempre tive muito, como a gente dizia na colônia, capricho. Eu sempre tinha muito capricho. Então eu botava, não tinha touca, era o lenço de alemã da colônia, botava o lenço na cabeça, limpava bem minha mesa e a criança sai de perto, não brinco na volta. Diz, mãe, deixa eu tocar, mãe, deixa eu te ajudar. Mãe, eu digo, não, David, vai brincar, vai brincar. E depois passou-se o David cresceu, se formou no ensino básico, foi fazer faculdade. Ah, mãe, eu vou te ajudar a fazer doce. Não, David, eu quero que tu estuda, eu quero te dar estudo. Porque eu não tive, na época da minha adolescência, eu não tive estudo. Vai estudar, David, vai estudar. Aí até que um dia ele não gostou muito do curso de biologia que ele estava fazendo, e eu digo, agora tu vai trabalhar. Na verdade, tipo, quando eu comecei a fazer até a adolescência, eu tava no meio do doce, mas ela não permitia que eu penetrasse para ajudar ela lá no serviço, né? Eu fazia um serviço de suporte, carregando caixas, bebê lá, pequeno, no ônibus, eu tava pela frente e ela dava na catraca as caixas, ela abria e passava pela catraca, era nesse estilo o trabalho, né? E como ela começou a empreender por necessidade, não por idealizar um negócio, assim, a necessidade obrigou ela a fazer isso para sobreviver, ela tinha uma restrição, tipo assim, filho, isso aqui é a última opção para ti, procura outros caminhos mais fáceis, a caneta é melhor que a pá, vamos dizer assim, né? Sim, então, foge disso. E eu queria conhecer mais do doce e viver isso mais com ela. Então, até a adolescência, eu tinha esse bloqueio dela. Quando eu comecei a fazer a faculdade, que foi meio que por pressão, eu fui até o último semestre da biologia, pra te ter uma ideia. E no último semestre eu falei, não é pra mim, eu não quero ir embora daqui, eu quero trabalhar com mar. Não tinha mar em Pelotas, eu fazia estágio em Rio Grande com pinguins, pra te ter uma ideia. E era voluntário. Então eu falei, não, chega da biologia, agora eu quero ganhar dinheiro, literalmente, eu quero fazer o que tu faz. Aí achei que ia começar tipo lá em cima, não, comecei na produção lá no forno, na beira do fogão mesmo. E ali que eu tive a minha aula prática de empreendedorismo minha, no caso, começou a minha história como empreendedor também, né, junto à história dela, na verdade. Em que momento assim, Maria, tu sai daquele trabalhar tipo sozinha, aí tu conseguiu ter o carro, mas assim, em que momento tu girou uma chave, é isso que o David tava falando assim, de daqui a pouco tu já te via como uma empreendedora, ou em que momento tu enxergou, não, isso aqui é um negócio, eu preciso escalar, eu preciso ter gente, enfim, e quando isso aconteceu? Eu quero só encostar um comentário no que tu tá dizendo, Leandro, a gente até comentei com a Dona Maria que eu olhei, e ela me lembrei que eu vi ela no congresso, agora que teve na semana passada, né, de Mulheres Empreendedoras, e em todas as falas que eu consegui assistir, né, sempre as speakers diziam, a mulher tem muita dificuldade em se denominar empreendedora, em enxergar que o que ela faz é passível de ser formatado em um negócio, né? E tudo de barreiras, assim, claro. Da mulher no cenário do empreendedorismo, né? E aí, eu agora estava falando e eu estava linkando com isso, né? Quando a gente começa alguma coisa autônoma, em cima do que a gente sabe, de botar, né? Até muito como o David falava, a própria questão do provimento, do sustento. Eu acredito que deva demorar um tempinho, né? Que possa ter demorado um tempinho para virar a chave e entender, olha só, não é mais só uma venda de doce. Isso aqui está sustentado, dá para ir adiante, dá para fazer uma fábrica, dá para fazer uma loja, isso aqui é um negócio, né? Conta pra gente como é que foi. Eu não lembro exatamente o ano, mas foi mais ou menos quando o David entrou para me ajudar. Então eu tive uma certa dificuldade porque eu conhecia, eu que sabia fazer tudo, eu controlava tudo, eu comprava tudo e eu não estava conseguindo mais fazer isso aí. Eu precisava delegar funções, eu precisava começar a delegar funções. Então todos os setores de produção que tinha, eu estava à frente de tudo, só que eu não estava conseguindo fazer mais. Então, Tu sozinha? Era eu sozinho, e no máximo vinha um ajudante, porque eu sempre era a principal, era ajudante. Alguém pra mexer a panela. Exatamente, porque aí eu tive que abandonar a panela, não podia mexer mais. E aí eu fui criando setores dentro da minha empresa. Eu precisava do administrativo, eu precisava do RH, eu precisava do comercial. Então eu fui chamando pessoas, e aí, bom, que nome eu dou para esses setores, para esses serviços que eu estou fazendo. Na época o David estava recém pensando em começar a trabalhar comigo. Aonde eu entrei na faculdade foi por causa de uma estagiária que eu precisava, eu ofereci estágio para a Universidade Federal, e uma estagiária veio trabalhar comigo, e um dia eu comentei, mas eu tinha meu setor, eu tinha minha mesa de produção, que se tivesse demanda daquele produto, eu ia lá fazer. E ela ficava no controle de qualidade. E elaborando o manual de boas práticas, que nisso a vigilância sanitária já estava cobrando o manual de boas práticas, eu não sabia nem o que era aquilo.
Aí eu contratei uma estagiária química de alimento, ela começou a implantar esse sistema dentro da empresa. E um dia eu comentei com ela, eu digo, eu tenho vontade de fazer uma faculdade. Aí eu cheguei, eu estava na produção dos bombons, era meus, a parte de todos os bombons era minha. E elas assim, Helena, te matriculei na faculdade. Eu digo, como? Elas, na faculdade te matriculei, tu vai ter que domingo lá fazer a prova. Eu digo, tá. Né? Mas aquilo é uma coisa assim, não era, tipo, ela tá brincando, mas eu vou lá. Fui lá domingo de manhã, fiz a prova e no próximo mês eu já estava dentro da faculdade, consegui fazer todo ano após anos da minha faculdade. Aí sim, aí eu já sabia o que eu estava fazendo, aí eu estava me profissionalizando. Te formou em administração. Nossa! Então, ou seja, aí eu sabia, mas eu digo RH eu já faço, administração eu já faço, controle de qualidade eu faço, então todos o que uma administração demanda, eu já tinha dentro da minha empresa. Eu fui só aprender a dar nome às coisas que eu já tinha dentro da empresa. Foi aprender a teoria da prática que tu já tinha, né? Exatamente. Pô, tá louco. Como é que a teoria chama aquilo que eu faço na E prática, né? não, exatamente. E uma das coisas que eu sempre me inspirei muito em outras pessoas. Se eu enxergava uma confeitaria bonita, grande, eu digo, eu vou ter que trabalhar muito, mas eu vou chegar lá. Aí nesse ponto também eu já fazia a feira de doces que tem na cidade. Então eu era assim, um grãozinho de arroz, de açúcar no pacote. Mas eu digo, eu vou chegar lá. E foi indo. Era engraçado porque a empresa sempre foi nos fundos de casa, então sempre foi uma extensão da nossa casa a empresa. Até um pouco tempo atrás, nunca teve um prédio exclusivo. Até 4 anos atrás. Entendeu? Então, até a fase que eu entro na empresa, era como se fosse a minha casa. E quando eu fui funcionário dela, eu não parava de trabalhar, porque eu morava na empresa. Então, acabava o setor 5 horas, 6 horas, eu ficava produzindo doce até meia-noite, pra te ter uma ideia. Então, aumentou a produção dela de forma... sem ela planejar, nem eu, porque como eu morava no local, eu falei, não, vou adiantar essa demanda para amanhã tá tudo pronto. Ali começou aquela questão de girar mais e escalonar a produção, que geralmente faltava doces, porque era tudo muito informal. Quando ela fez a faculdade, que ela formou administração, ao longo desses 4 anos ela criou e-mail, que ela não tinha e-mail dela, ela foi se reinventando como profissional e descobriu tudo que ela fazia na prática tinha uma teoria. E aí criou o setor de RH, o financeiro, o escritório, começou a formatar a empresa de forma oficial. Tinha todos os setores de forma muito informal. O cara tinha o cargo de secretário e não sabia que era o secretário dela, por exemplo. Então, com o tempo ela mapeou isso aí e começou a fábrica a se estruturar como uma fábrica de verdade, mas nos fundos de casa. E aquela equipe de 12, 13 pessoas, né? Era tudo parte da família, assim, tipo, era um parente, era um amigo, era alguém que... tudo muito familiar, nos fundos da casa dela. Aí, com o tempo, se criou o refeitório dos funcionários, começou a parte de planejação dos processos. Isso foi tudo em formas como a gente hoje brinca, do puxadinho. E nós não... Tá precisando de mais uma peça? Faz mais um puxadinho. Precisa de mais uma peça? Faz mais um puxadinho. E não havia lojas, até então só tinha loja na Fena Doce, no período curto do ano, da feira mesmo. Ao longo do ano era só pontos de revenda, onde ela fornecia como indústria, não tinha a loja dela. Quando eu comecei a produção, comecei a ver o dinheiro de verdade, né? Eu falei, não, tá na hora de a gente ter a nossa loja agora. Ali que deu o start para ela perceber que isso é um produto que tem muita demanda, que dá para fazer algo muito maior. Aí que a empresa se consolidou literalmente, né? Com as lojas. O David já estava de 2 anos e 3 meses de confeiteiro. Aí ele já passou para chefe de confeitaria. Bem casado, para fazer era bom, era o do David. E aí... Só fazendo um parênteses, deve ser uma loucura trabalhar nisso aí, né? Porque restaurante, imagina, é uma loucura. Mas ainda é mais tranquilo do que a confeitaria. A confeitaria, o doce, o detalhe do doce eu fico imaginando, assim, vocês falando, cara, deve ser muita correria. O que acontece nessa produção é muito artesanal. Então, o que acontece? Quando tem muita demanda, tu tem que produzir com pessoas, não tem maquinário. Então, tem aquele tempo de produção. Eu quero 5 mil doces para 2 horas da tarde. Como é que tu faz isso com poucas pessoas? Tu tem que correr, é como um restaurante, só que o dia todo. O restaurante tem aquela hora do almoço, né? Sim. A fábrica não, é o dia todo de produção. E aí chega essa época de Natal, a Fena Doce mesmo, a demanda extrapola a oferta, pra te ter uma ideia. E aí aquela correria, né? Faça o que dá e como dá, do jeito que dá. Tem um momento que eu vou te dizer assim, um dos momentos marcantes da minha vida como mãe, como empreendedora, foi quando o David, chefe de confeitaria, eu já formado em administração, eu precisava fazer um TCC.
Tem o projeto TCC que tu tem que apresentar para a faculdade. E eu sempre fui muito objetiva. Eu não tinha meia rodeios comigo. Meu TCC eu sei que era meia dúzia de páginas, e aí eu entreguei pro professor para avaliação. Eles, tu pode escrever um pouquinho mais? Tá certo, mas só dá mais uma teoria nele. Eu tive que voltar e botar mais palavras junto, porque era bem prático o meu TCC. E justamente era a loja do mercado público. Porque quando eu me criei como empreendedor, que eu fiz várias consultorias, eu participava de muitas consultorias, então eu me fiz a pergunta, é aquela pergunta que muitas vezes a mãe faz pro filho: o que tu quer ser quando crescer? Eu me perguntava: o que eu vou querer ser quando a minha empresa crescer? Eu vou querer trabalhar como fábrica ou eu vou querer ter lojas e atender atrás de um balcão? Então eu trabalhei para eu nunca atender atrás de um balcão. Porque no meu espírito empreendedora não dá para atender atrás do balcão. O David, essa loja foi projeto do meu TCC, apresentei no dia 31 de novembro eu abri a loja, dia 6 de dezembro apresentei meu TCC, ou seja, eu já tinha o resultado final e meu projeto era viável. Foi quando o David assumiu a loja, então foi assim, nesta época eu posso dizer que foi um divisor de águas. Existiu antes o David e o depois. E nesse período, o David estava como chefe de confeitaria. Ele dizia: mãe, me tira daqui. Deixa eu sair daqui, porque eu não aguento mais ficar parado. Sabe, o sangue dele estava pulsando. Ele também já, o sangue empreendedor, já estava fazendo, urticando as veias, vamos dizer assim. E ele dizia assim: mãe, me tira daqui, deixa eu sair daqui, porque eu preciso ir para a rua, eu preciso falar, eu preciso, né, fazer coisas mais para ajudar. E foi onde ele assumiu as lojas, e a partir daí, então, eu digo que existe o antes e o depois. Algo que me incomodava muito na fábrica é que nós tínhamos a produção de doces, mas a nossa marca não crescia. As pessoas compravam nosso doce e tiravam a nossa marca. Ou seja, era uma revenda que não valorizava a produção. E aí eu falei: não, a gente tem condições de ser uma marca forte na cidade pela demanda dos clientes que a gente tinha, de revenda local e também fora da cidade. Então estava na hora de a gente chegar como marca na cidade e conquistar um espaço que ninguém sabia da gente. Poucos que conheciam, assim, quando pegava lá no receber o produto, destacava o pai e sabia onde é que tinha produção de doces. Mas era bem poucos clientes finais. Era sempre revenda da marca, né? E dentro disso, já falando na marca, por que Doces Imperatriz? Da onde saiu o Imperatriz? E é desde o início esse nome? Não. Logo, isso aí por falta de conhecimento da área, né? Eu sabia de administração, já sabia construir a empresa, tudo tanto na teoria, depois veio na prática e depois teoricamente. Mas a questão era: vamos dar um nome, nós precisávamos dar um nome. Eu precisava dar um nome. Na época o David nem se envolvia em nada. E eu digo Imperial, porque eu sempre gostei de coisas coroa, glamour, essas coisas assim, né, real, eu sempre gostei muito. E eu botei Imperial. E a partir aí eu comecei a outdoor em estrada, aí já veio. Na época nem lembro qual era o marketing que a gente fazia. Era muito informal, era muito pequeno. Era caixas personalizadas. Eram umas caixinhas na Fena Doce, isso, mas aí eu consegui botar a marca na rua. Sim. E aí veio uma notificação de que em uma semana eu teria que acabar, porque Imperial era a marca registrada de Minas Gerais. Então em uma semana eu tive que acabar com o Imperial e criar outro nome. E aí fiz pesquisa, mas aí eu já fui, eu já tinha experiência. Já inverteu a lógica. Já, aí sim, fiz uma pesquisa, contratei uma empresa de registro de marca e Imperatriz tu pode registrar. Já começou registradinho, então? Já começou a registrar. Pronto. Então a Imperatriz Confeitaria hoje é marca registrada, mas isso eu fiz uma pesquisa antes de trocar de nome. E a partir daí foi Imperatriz. Não, e bacana é isso, né? É inverter essa lógica, conseguir de fato já sair com o nome registrado. Daqui a pouco tu já até consegue, por exemplo, registro BR, o site, por exemplo, para ter, né? Exatamente. Aí já entra o David, porque aí entrou o profissionalismo do David, o conhecimento, cabeça jovem, né? Essa venda online, né? Esse relacionamento, que aí também tem as redes sociais, toda essa parte de marketing, já fica muito mais seguro para fazer todo o investimento, desenvolvimento da logo, né? Sim, cores, exatamente. Foto. E teve essa questão, então, quando o David veio para me ajudar, para ajudar o empreendimento da família, eu já estava certo do que eu queria. Eu gosto, o meu estilo empreendedor é de trabalhar com pessoas na produção. Então, quer me ver eu com o olho brilhando, eu empilhar caixas de doce. Cara, hoje eu não consigo, eu só empilho, eu não consigo produzir mais. Mas se eu tiver, quando vem uma pessoa nova e eu ver qualquer coisa que não está de acordo, eu vou pro setor e às vezes as pessoas novas que entram, mas
Ela, como é que ela sabe? Ela não faz doce? Eu digo, mas eu fazia. Tudo Não eu sabe da sei. metade, né? Tudo eu sei. Então, tudo que eu faço é porque eu comecei a fazer. Até hoje, se eu tiver que... Às vezes o David me provoca. Diz, mãe, faz um doce assim, assim, assim e vão chamar tal nome. Não fiz nem o doce ainda. Eu vou lá, começo a juntar receita, misturar sabores, e aí mando foto, David, tá bom esse aqui? Não, mãe, faz isso aqui, faz isso aqui. Amanhã mando uma prova pra mim. Eles, mãe, tá bom esse doce, pode continuar fazendo, e o nome vai ser esse. Aí eu tiro de mim, passo pra alguém. Ó, a partir de hoje vai ser assim, que agora os últimos foi... A gente criou primeiro o Quilombo, depois veio o Simões. Então, as últimas novidades que a gente criou, então é tudo eu crio, chamo alguém, pode começar a fazer e eu saio fora. Dona Maria agora tá no P&D. Pesquisa e É desenvolvimento, verdade, né? pesquisa e desenvolvimento. Então, eu gosto de fábrica. E o David já se desenvolveu bem na parte comercial das lojas. Deixa a gente fazer uma pergunta que a gente sempre faz para pessoas que têm, né, laços familiares e trabalham juntos. Como é que era no ambiente família, né? Porque fica uma coisa muito junto, família, trabalho, né? Era fácil separar quando tinha um problema numa área e não na outra. Como é que é essa relação de família com trabalho junto, né? Olha, eu vou dizer que até hoje a gente briga muito. Porque não tem como a gente separar. Claro, o David sempre, às vezes, médico me diz assim, mãe, não tô falando com a mãe, eu tô falando com a dona da empresa, mãe. Sabe? Porque aquela coisa que Falando com a Dona Maria aqui. Mãe, eu não tô falando contigo, mãe, eu tô falando com a dona da empresa. É que nessa parte eu sou um pouco frio, sabe, como empresário, assim, eu foco muito na entrega e no resultado. E ela bota muito sentimento, às vezes, nas coisas e fala, olha, tira o sentimento e vamos focar na entrega. E aí dá aquele rompimento, assim, de laço, sabe? Fala, não, agora é o teu colega de trabalho te cobrando uma coisa que tu tem que fazer, por exemplo. Aí ela fica uns 3 dias brava, depois já passa e a gente no café de conversa se acerta. Não, mas a gente conseguiu, graças a Deus, e com muita conversa, com muita discussão, porque aí tem o meu marido, pai do David, que ele era representante comercial, e eu precisava, na época, eu já tinha, né, evoluído meu negócio, eu precisava de um motorista para fazer essa entrega, porque eu não tinha mais braço, eu não aguentava mais carregar caixas. Mesmo sendo de carro, tem que fazer aquele processo de carrega e descarrega. Sim, sim. E eu disse pra ele, eu preciso contratar um motorista, tu vai me ajudar ou tu vai seguir? Aí fizemos a conta. Eu digo, não, se eu pagar o motorista, o meu motorista vai ganhar mais que tu como representante. Aí ele saiu da empresa como representante e começou a trabalhar comigo como motorista. Show, e aí bola. o David já também na questão das lojas, ou seja, o David é o meu melhor cliente da fábrica, porque hoje eu sou fábrica, o David é lojas e o meu marido é da logística dentro da cidade. Mas isso tem uma coisa engraçada, assim, na minha família a gente tem negócio também e tal, e o almoço de domingo, o almoço do Dia das Mães, o almoço do Dia dos Pais, qualquer É negócio. data, Fala negócio. é impressionante, né? Sempre dá negócio. A gente já tentou assim, não, a gente não vai falar de negócio, vamos se juntar pra falar amenidade. Não tem, é inviável, pelo menos na minha família. Exato, não é diferente. É semelhante, não lá é em casa, diferente. é a mesma coisa, Eu gosto dessas reuniões. E hoje tem a minha nora, a Evelyn, que ela também faz parte da empresa, que ela faz o marketing todo, com ela. Então, eu dei a nora e mais um pouco, até o André Luiz fica perguntando alguma coisa de docinho, vovó, e já puxa também, já pra... Estão esperando até os netos, já estão entrando no segmento. É bem isso. E hoje qual é a estrutura que a empresa tem? Então ela tem a fábrica e 3 lojas. Eles têm uma fábrica de 1.450 metros quadrados de área construída. Então não consegui hoje ocupar ainda metade dela, porque veio o processo, teve a pandemia, a gente transferiu a empresa em 2019, e aí no início de 2020 começou a pandemia, então aí o Popular fecha tudo, e aí deu uma decaída um pouco. E hoje porque a minha estrutura que eu construí foi baseada no que eu tinha. Eu queria triplicar a produção. E eu estava ainda nesse ritmo de logo triplicar a produção. Então, com esse processo, a gente deu olha para dentro e analisa tudo de novo e refaz muitos processos. A gente deu enxutou um pouco, porque a gente tinha eu tinha distribuidor, eu tinha outra fábrica com outro CNPJ, eu tinha outras lojas. Aí a gente fez um levantamento de que valia a pena ou não. E hoje focamos tudo na Imperatriz, conseguimos fortalecer a marca. E a partir daí a gente conseguiu superar todas as dificuldades. Como ela começou no fundo de casa, ela era no fundo de casa. Aí ampliou pro lado, compramos terreno do vizinho. Aí ampliou-se um novo prédio e foi crescendo ao ponto de não caber mais naquele bairro que era residencial.
Aí só tinha caminho para subir, para crescer para cima, mas não tinha como fazer isso num bairro residencial. Aí Claro. veio a ideia de fazer, e é recente essa ideia, de fazer a fábrica num terreno muito amplo, uma fábrica feita para ser fábrica, não para ser fundo de casa. Então aí sim que a empresa se consolida como uma grande indústria, na verdade. Hoje eu digo sem medo de errar, que é a nossa indústria maior da cidade, em extensão de espaço físico e também de organização interna na produção de doceira, aqui em Pelotas. E nesse período também que o David se formou em... ele se apaixonou muito pela história de turismo. Então a parte turística também da empresa, o David que desenvolveu isso aí. E quando eu tive o projeto de fazer a empresa nova, ele dizia, mãe, constrói a parte do turismo. Porque eu recebia muitos visitantes na antiga fábrica e eu não tinha estrutura nenhuma. Então as pessoas desciam do ônibus, botavam a touca e o jaleco e entravam na fábrica. Tipo, tudo rua. Eu não tinha estrutura e eu recebia muitos visitantes. Então, nessa empresa nova, eu tenho um espaço amplo, com um mezanino, com elevador de acessibilidade para o segundo piso. E esse segundo piso do mezanino é dentro da fábrica. Todo envidraçado, é um aquário, onde tu vê toda a produção no primeiro piso. É como se estivesse ali, tu está vendo, e tudo protegido. É um espaço próprio para o turismo, que é o que o David trabalha dentro da minha empresa. Agora, vocês estão falando, estou me lembrando, eu me lembro de alguns movimentos, acho que da Imperatriz, da empresa de vocês, com o ônibus do Quindim, acho que era vocês que operavam isso, e aí fortalecia a questão do turismo e acabava, obviamente, levando o pessoal pro doce também, né? Quando surgem as lojas no mercado, a primeira loja, que foi no Mercado Central de Pelotas, né? A ideia era ir pro shopping. No fim não foi possível, fomos para o Mercado Central. Ali eu percebi que muitos dos clientes que vinham me procurar na loja eram visitantes na cidade. Era o mineiro, o carioca, o paulista, e aquele sotaque bem carregado. Eu falei, pô, e ele valorizando o serviço, sabe? Comprando muitas caixas. Aí eu falei, pô, a cidade tem turismo, tem turista visitando Pelotas que valoriza o que a gente faz. Ali eu vi o valor do que o doce representava. Porque até então a gente vendia doce, não vendia história, não vendia patrimônio. Aí tu vê alguém de fora valorizando muito mais até do que o teu produto. Tu fala, turismo é um negócio. E aí ali que eu despertei pro turismo, sabe? A ponto de me apaixonar por ele. Aí nesses 10 anos de loja, veio a ideia dos pés quindim, que eu vi numa caixinha assim, o ônibus amarelinho. E a minha vizinha lá que vendia souvenir, que é a única loja de souvenir na cidade, ela tava vendo esse ônibus. Eu digo, sabe, eu vou comprar esse ônibus. E ela nem sabia disso. Ela chegou de viagem, estava com o ônibus comprado já, eu não sabia nem dirigir o ônibus. Tava lá com o ônibus na garagem. Em Paris, quando ele na época era Messenger. Se falava Messenger, ele me diz, mãe, comprei. Eu digo, agora... E aí veio a ideia de fazer uma linha de turística na cidade e juntar tudo que a gente fazia no doce junto ao turismo local. E só fazendo um parênteses, o ônibus ele era que ano? 52. Acho que só pelo ano já devia ser um desafio à parte. E era uma história que o turismo estava se perdendo. Ele ia embora da cidade esse ônibus até então, né? Aí eu consegui manter mais uns anos na cidade. Não, era lindo aquele ônibus mesmo, era. Né? E assim, foi muito gratificante, porque a gente fez vários passeios na fábrica de educação patrimonial com as crianças da comunidade local, tanto pública quanto privada. E aquilo a gente percebeu o quanto a educação patrimonial é importante para Pelotas, para o desenvolvimento da cidade, na verdade. Né? Claro. E aí a empresa cresceu muito forte, não só no turismo, mas também como marca na cidade, além do produto doce, né? Aí tu comecei a ver o valor por trás do produto. Então a gente vendia só doce, sabor e açúcar. Quando tu vê o turismo, bom, aí tu fala de desenvolvimento, patrimônio e até mesmo o turismo na cidade de Pelotas. Muito além do charque, assim, né? Também com o doce puxando. Com certeza, sabe que a gente estava agora num bate-papo com o Ciro do Sebrae, que ele puxou exatamente isso, como uma das economias portadoras de futuro, a questão do turismo, mas do turismo de experiência. Que é isso, né? Que além do visitado conhecer, e tu ter a experiência, saber como é que o doce é produzido, por que o doce é tão valorizado na nossa região, enfim, entre outros tantos pontos aqui que a gente poderia citar, né? Mas isso é bacana porque também é uma economia que traz um recurso para nossa cidade, tu vê outras tantas aí, cidade de Gramado, entre outras, que elas conseguem desenvolver muito só a partir desse dinheiro, vamos dizer assim, que circula, que é limpo, que não é uma fábrica que vai, né, sujar, enfim, é um dinheiro limpo, assim. Eu lembro quando comecei a loja no mercado, eu dizia pra ela, eu tinha o sonho de se virar um barão, não do Shark, né, tinha os barões do Shark no passado, eu digo, não, vou virar o barão do doce, o doce vai ser a locomotiva do turismo em Pelotas, isso há 10 anos atrás. Ela dizia, sempre muito sonhador, eu digo, não, vai dar certo, confia que vai acontecer.
Eu não sei se deu certo, mas hoje boa parte do nosso sucesso se deve ao turismo, se deve ao nosso trabalho de 10 anos lá no Mercado Central. E vocês vendem, porque aí tá, né? O pessoal que tá nos ouvindo não conhece o doce, né? Ele é um doce extremamente bonito, bem apresentado, assim, cheio de detalhe, né? Vamos colocar assim, é um doce que não gosta de viajar. Como é que vocês vendem para outras regiões, assim, se eu quero mandar para São Paulo ou para outro país? Ele tem essa percepção. O doce não gosta de viajar, mas ele vai para São Paulo tranquilo. Nós temos uma logística aqui em São Paulo e vai sim, tranquilo, com todo cuidado. E agora essa parte se modernizou. Certo. Porque nós temos o doce é carregado, vai no isopor, e em Porto Alegre ele é colocado um termômetro que no final, no chegar em São Paulo, o termômetro não pode ficar vermelho, porque se ficou vermelho ele foi virado. E nós temos esse rastreio. Pô, a gente rastreia, isso, hein? Então quer dizer, é tranquilo. Onde é que a gente acha o doce aí em São Paulo? Porque a gente tem muito ouvinte lá em São Paulo, Rio de Janeiro, enfim, onde é que o pessoal... Rio de Janeiro tem uma casa de doce de Pelotas, tá abrindo lá. Que legal, não tem o endereço exato agora, mas tá abrindo doce na casa de Pelotas. E já foi pra Argentina também? Também, mas aí foi como bagagem de mão, vamos dizer assim. Mas nós temos clientes lá que quando sabe que alguém vem de Pelotas, a encomenda direto dos doces. Aqui na nossa localização é mais fácil pra Argentina do que pro Rio, né? Eu tenho uma pergunta pra fazer, né? Que a gente foi indo e voltando, né, na linha do tempo, e acho que não tem como contar a história sem ser assim. Tem algo que eu imagino que deva ter sido muito simbólico na trajetória, né? Primeira vez que a Imperatriz esteve na Fena Doce. Porque, para quem nos escuta, né? Bom, Fena Doce, Feira Nacional do Doce, é por onde a gente é conhecido, é o mega evento, é o momento que todo o holofote da cidade, da região, do estado está no doce. E eu imagino que para quem começou com a sua própria produção artesanal nessa história que a gente está ouvindo aqui, a primeira vez de dar 2 passos para trás, olhar o stand ali, estamos na Fena Doce. Eu lembro desse dia, eu lembro. Conta pra gente, conta pra quem nos escuta. Quando foi a primeira Fena Doce, onde ela está hoje. Isso Centro foi de Eventos. no Centro de Eventos. Eu sei que aquele dia eu consegui numa manhã fazer 80 bombons de morango. Pensa numa pessoa feliz ali, eu indo pra Fena Doce para vender 80 bombons de morangos. Hoje eu faço meia hora. Mas eu estava aprendendo, porque eu nunca tive curso. Eu nunca trabalhei de doceira com ninguém, fazendo doce para outros. Então tudo eu criei as minhas receitas, eu sabia, na época não tinha acesso, não tinha internet, como a gente tem hoje, vai na internet, tu tem uma base de receita. Sim. E eu comecei a fazer muito teste, eu perdi muito porque eu sabia que quindim é coco, gema e açúcar, mas de quantidade. Então eu tirava um, botava outro, até que eu criei minha receita. Bom, a partir de hoje a receita é essa, e assim todos os doces. Então eu me lembro quando foi a minha primeira Fena Doce. Na época eu estava recém me formalizando como empresa, não tinha CNPJ, não tinha nada. Eu lembro da Fena Doce que a gente sempre, a fábrica girava em torno desse momento da Fena Doce, quando não tinha as lojas. Então até a hora da gente criar nossa primeira loja, a Fena Doce era só naquele período, né, de junho a julho, geralmente um mês, né? Sim. Toda a fábrica se direcionava para aquele período. Era então, tipo a safra do ano. Era literalmente Exatamente. A safra. Aí quando eu criei a loja, eu falei pra ela, não, agora a Fena Doce é o ano todo. Claro que não tinha aquela demanda gigante daquele mês, né? Mas nesses 10 anos de loja, a gente nunca fechou a loja, pra te ter uma ideia. Todo dia é dia de Fena Doce lá no Mercado Central, eu digo. Então, sim, hoje se criou uma demanda, né, que vamos dizer, o melhor cliente dela hoje, de todos que ela tem de revenda. Não só em Pelotas, mas todo o estado. Porque todo dia é dia de Fena Doce lá no mercado. Inclusive domingos e feriados. Então, a loja não parou nesse tempo. Então, o que eu consegui fazer, acho que até pra cidade, eu consegui, tipo assim, todo ano, todo dia é dia de Fena Doce agora. Não é só naquele período do mês. Sim, imagina tu via Pelotas num domingo ou num feriado e diz, não, pera aí que vamos conhecer o doce de Pelotas, né? Exatamente. E aí o que eu percebi? É muito engraçado que a minha loja, domingo, ela vende mais que segunda e terça juntos, pra te ter uma ideia. Por quê? O turismo acontece no final de semana. A cidade geralmente está fechada. Então, quando eu comecei a abrir a final de semana, me inspirei muito até no Café Aquários, naquele período que abria final de semana o Café Aquários. Muito turista chegava na loja e queria levar caixas e caixas e caixas de doce. Então ali eu descobri o que o turismo era de verdade e qual era o dia do turismo. O turismo se faz domingo, se faz no feriado, naquele horário que o comércio geralmente está de portas fechadas. Exatamente. Imagina como o turista ficava quando chegava na cidade, queria comprar doce domingo e não tinha. Ele ia embora segunda, de manhã cedo, não tinha como comprar doce segunda-feira, antes das 8 horas. Agora tem essa opção. Então, esse foi o grande giro de chave da nossa loja, foi trazer a Fena Doce não só naquele período, mas o ano todo.
e com produção direto de fábrica, sempre com doce fresco, né? E nessa abertura das lojas, qual foi o maior desafio? Porque tu tava lá de um certo momento produzindo, né? Eu ia perguntar quanto tempo ficou só fábrica até chegar a ter loja? Foram Nós estamos com 10 anos de loja, né? 17 anos de fábrica, só fábrica. Só fábrica. Porque nisso aí eu já estava focado, eu quero fábrica, eu não quero lojas. Eu gostava de abastecer, como sempre, né? Hoje eu tenho, o David demanda um limite de produção, mas eu tenho muitos clientes fora do estado, todo estado que eu tenho a minha própria logística, onde eu entrego. Sim, sim. Então, 17 anos só fábrica, e Fernando Doce, dos períodos, e 10 anos de loja. Isso. Porque muda completamente a gestão, enfim, Totalmente. os problemas são diferentes. Isso. Ponto de venda próprio é outra história. Então, ali onde eu conquistei meu espaço dentro da Imperatriz. Porque até então eu era da produção e morava na fábrica. E era fábrica, indústria mesmo. Quando eu queria ter essa liberdade de sair para algo diferente, uma nova experiência, Sim. falei, não, tá na hora de fazer essa nossa loja. Aí onde veio o TCC dela, que foi a loja, o meu TCC foi a parte comercial da loja. Como fazer ela ficar ainda mais rentável e mais eficiente, né? Como marca, como proposta mesmo na cidade. Aí eu direto do turismo e começa a acontecer o crescimento da loja em escala mesmo, né? A ponto de ter hoje 2 lojas bem similares, mas diferentes de propostas. A minha é muito turística lá no mercado. A 7 de setembro é muito mais comercial, que é o dia a dia, o cafezinho depois do almoço, o docinho, naquela correria da rotina diária local. A do mercado não, é aquele cara que quer visitar. Quando tu vai no Rio de Janeiro, o que tu conhece? O Cristo Redentor. Tu vem a Pelotas, o que tu conhece? O Mercado Central. É batata, ninguém vai embora sem conhecer o mercado da cidade, porque tem um relógio e tudo mais. Então, o mercado entrou no ciclo, ele estava recentemente reinaugurado, né, da reforma. Sim, então, era sim. bancas novas, uma proposta muito nova, de um novo mercado. Até mesmo polêmico esse mercado. Quando a loja chegou lá, diziam, não vai dar certo, você nunca teve doces no Mercado Central. Eu depois agora vai ter. A cidade não se conhecia como história e patrimônio. Quando o doce chega no mercado e o turista começa a reconhecer isso, foi um crescimento gigantesco em escala para a nossa marca, né? Então ali o turismo despertou pra gente. E é totalmente diferente, porque ali agora é comércio, não é mais só indústria. Aí a gente se dividiu, foi o divisor de águas para a Imperatriz, onde ela ficou na indústria e eu fiquei na parte comercial. E muitos clientes de revenda do estado surgiram através da loja, que virou um showroom também de tudo que a gente fazia. Exatamente. Que ninguém conhecia até então todos os produtos em oferta. E sim via por foto, uma coisa assim, um recorte da fábrica. Com a loja não, todo o showroom de doces estava no balcão disposto para te poder conhecer. Os tradicionais e não tradicionais. Ali que deu aquele grande salto de quem é a Imperatriz, o que a Imperatriz faz. E a ideia quando foi surgir a loja era fazer algo diferente das demais que haviam no mercado. A gente abria final de semana, a gente tinha um horário estendido, a loja não fechava meio-dia, ou seja, a loja das outras 8 ela ficava aberta sempre, de segunda a segunda. Então, para o turista, isso foi uma solução que até então não havia sido proposta na cidade. Ali eu percebi o quanto o doce tinha valor não só para a fábrica como indústria, mas para a cidade como patrimônio. Porque a gente fala hoje, a cidade é a cidade do charque, mas tu não compra charque na esquina. Então como é que tu vai vender esse produto como produto turístico, né? Tem o prédio, a história das charqueadas. O doce não, agora o doce estava disponível 24 horas por dia, direto da fábrica. E tem um negócio legal também da gente pontuar, que é o selo de identificação geográfica. IG, né? Indicação Geográfica. Procedência. E a Imperatriz foi uma das pioneiras nesse. Eu participei de todo o processo, desde a construção da associação, do trabalho todo de construção, porque existe um trabalho gigantesco por trás da indicação, até chegar à indicação. Então eu sempre fiz, eu estava à frente dessa associação, desse trabalho, tanto é que em 2012, eu como presidente da associação, pelo trabalho que eu tinha feito junto à associação, eu ganhei o Prêmio Mulher de Negócios do Sebrae Nacional do Brasil. O Ouro do Brasil veio para mim, pelo trabalho que eu fazia junto à Associação das Doceiras. E a Imperatriz foi uma das primeiras, uma das pioneiras em trabalhar o doce com a indicação geográfica. Então eu fui desde antes do projeto, porque quando eu fui para Paris eu conheci, então nossa inspiração, quando se falava indicação geográfica, o que é isso? Champanhe. Champanhe só se tem na região de Champagne, em Paris. Então essa foi a nosso conhecimento de uma indicação, uma referência. E aí quando eu ganhei o prêmio, eu digo, não, agora eu vou lá conhecer Champagne. Sim. Aí eu fui lá, nisso não tinha indicação geográfica ainda. Eu fui lá e conheci a região de Champagne. Aí sim, aí quando eu voltei, vim com mais garra ainda. Então a Imperatriz foi uma das pioneiras nesse processo e a gente, hoje eu digo assim, eu encho o peito para dizer que eu sou uma das doceiras que trabalha com orgulho nesse aí, mantém a tradição viva, sem mudar receitas, mantendo a mesma qualidade, porque uma vez eu vi veio uma crítica
A pessoa talvez veio com o intuito de ser negativa, mas assim, ela não sabe o quanto foi positiva para mim. E às vezes que graça tem que comer o quindim, porque eu como há 3 anos, é sempre o mesmo gosto. Eu digo, é isso que eu quero. É sempre o mesmo gosto. A certeza, a referência. Padrão de qualidade. Saber, É isso ali. aí. Então hoje eu prezo muito, eu como produtora, e o David, hoje eu tenho o meu termômetro, que é o David, porque se ele olhou pro doce, o quindim, se não está de acordo, porque só no olho a gente já conhece, ele já, aí é a mãe, ele já liga pra fábrica, cuida porque tá dando assim. Então, preservar essa história e essa tradição da indicação geográfica, porque essa identidade desse doce identifica a data de validade do produto, a data de validade do ingrediente. Então é uma segurança alimentar para quem está consumindo, para quem tem alergia à farinha, ou ao ovo, ao glúten, ali identificado no produto se contém ou não contém. Isso tu contextualizar pra nós é legal, porque daqui a pouco o pessoal que tá nos ouvindo fica pensando, não, é só assim, né? É o selo que simplesmente dá a origem do produto, de onde ele vem, mas ele é muito mais significativo do que apenas que dizer, o doce é de Pelotas, né? Até receber o selo tem uma senhora estrada, né? Sim, existe todo um trabalho técnico da construção, houve e depois da empresa se profissionalizar, de cumprir esses regulamentos, porque o selo de indicação geográfica não é da Imperatriz. Sim. É da a associação, Imperatriz é detentora, é uma das empresas que pode fazer uso desse selo. Eu ia dizer, não é qualquer doceiro. Eu sou de Pelotas e o doce... Comecei amanhã, hoje... Meu doce... Se tu cumprir, o selo não tá restrito a ninguém. Qualquer doçaria que tem um CNPJ de produção de doce pode ter esse selo. Mas tem que cumprir o regulamento técnico, que não fui eu que fiz, mas e sim da associação, claro. Cumprindo desde análises laboratoriais dos doces, que existe análise laboratoriais dos doces, o Conselho Regulador faz isso para quem vai entrar na associação e começar a trabalhar com esse produto, e uma vez por ano ela faz dentro das empresas, ou seja, eu de vez em quando eu recebo uma visita esporádica, não sei quando, eles vão lá, entram na minha empresa, sem eu poder dizer não, eles vão lá, eles pegam o doce que eles querem, e levo para o laboratório para saber se eu estou cumprindo o regulamento técnico daquele produto. Tanto tamanho, peso, paladar, cor. Que legal. Pessoal, Não, isso dá uma tranquilidade para quem está consumindo lá na ponta o produto. Aí a gente falando agora de doce de Pelotas, mas se a gente estiver falando de qualquer outro produto que tenha a mesma identificação geográfica, é muito semelhante ao processo todo, né? Exatamente. E mais que isso também, o selo trouxe uma proteção para a cidade, né? A marca Doces de Pelotas cresceu muito no Brasil. Não só em Pelotas, a Fena Doce foi crescendo a cada ano, mais visitantes na cidade. Então essa marca Doces de Pelotas começou a ter muita importância comercial. Claro. Então era comum tu ver doces em Porto Alegre, na capital, que dizia ser doce de Pelotas, mas não vinha de Pelotas. Aí tu via lá um quindim verde, um quindim amarelo, um quindim vermelho, quer dizer... O quindim original é coco, ovo e açúcar, somente. Não vai conservante, não vai nada químico, é só coco, ovo e açúcar. Então esse selo também protegeu a receita e mais que isso, protegeu a história. Porque por trás do produto também tem uma história, desde a colonização de Pelotas, por que doce é feito assim, não é feito de outro jeito. Então, até os insumos que vão no produto têm história do Brasil são esses e de Pelotas. né? Então, eu digo, os doces da Imperatriz ou doces da cidade de Pelotas são doces imperiais, que possuem uma história de colonização, de todo o movimento do Brasil. Então, carrega identidade, carrega pertencimento, carrega origem. Então, a ideia desse selo também foi proteger essa história, a fim de evitar cópias e falsificações do nosso doce. Então, por que o doce é tão bem visto por fora, de pessoas que vêm visitar a cidade? Não leva conservante, é um doce muito orgânico. Como tu falou, não gosta de viajar, por quê? Porque ele não vai conservante, é um doce literalmente orgânico. Quando tu come esse doce, tu está acostumado a ver em outras cidades, doces industrializados, muita química, muito corante. Nosso doce não, é somente ingredientes orgânicos. Esse é o diferencial. A indústria é muito artesanal, é uma arte fazer doce de Pelotas, porque tu vai ver o setor industrial do doce, são pessoas e mesas. Então, o saber fazer é mais importante do que o equipamento, muitas vezes. Porque não é uma máquina fazer doce de forma escalonada e automática, não. São pessoas que enrolam um a um, com um cuidado humano por trás, artesanal. Na época da Fena Doce, chega a ter quantas pessoas na equipe para produzir, para fazer 40 pessoas. E a gente trabalha muitas vezes até 8 horas por dia e não tem domingo, é direto. Tem uma história muito engraçada que eu vivi na Fena Doce, que antigamente, quando eu era pequeno, eu lembro que dava-se doce na porta da Fena Doce. Naquela época, nos anos 95, 96, 97, tu tinha, sei lá, 100 mil pessoas no total da feira. Hoje, no final de semana, tu bota 2 milhões de pessoas.
Aí tu imagina uma indústria doceira onde tem pessoas fazer 1 milhão de doces no final de semana. Ou seja, a demanda do produto é muito maior, significativamente falando, do que a oferta do produto. Sim. Aí o desafio de todas as doceiras é conseguir dar vencimento de fornecer esse produto no período da Fena Doce. Pessoal, para quem nos escuta, né, esse nosso episódio, esse nosso bate-papo aqui é escutado em todos os estados do país e até fora. Para o pessoal ter uma ideia, assim, média de venda de doces em um período lá dos... Não chega a 21 dias de Fena Doce, né? 20 dias, alguma coisa assim. Média de venda, assim, das mais recentes, só para o pessoal ter uma noção, assim, do que a gente está falando. Eu da Fena Doce no total, eu não sei, eu só posso falar... Não, de vocês da pela Fena minha Doce, empresa, exatamente, isso. A minha empresa. Então a gente sempre, num período, eu tenho hoje uma produção diária não, a gente sempre calcula mês, em quantidade. Uma produção está hoje tendo 105, 110 mil mês, e numa Fena Doce a gente chega a 350 mil. Período Fena Doce. Claro, isso não só para a Fena Doce. Sim, sim. Porque a Fena Doce, isso é uma coisa muito legal. Ela não puxa só para a Fena Doce. Porto Alegre, Santa Maria, ou todo o estado do Rio Grande do Sul, até Santa Catarina, tem Fena Doce, eles ficam loucos por doce lá também. Então eles querem doce lá. Então eles Poder do marketing. Então a demanda não é só para Fena Doce direto. Fena Doce. Existe o todo o estado, Brasil todo quer doce. Porque eu ia falar em Fena Doce. E quem não pode vir, despertou o desejo. E quem não pode vir, mais ainda, aí querem comprar doce. Aí é aquela coisa, até pra Fena Doce eles perguntam, onde é que eu posso comprar doce aqui nessa cidade? Porque eu não posso ir lá, mas eu quero comprar doce aqui, entendeu? Então, isso alavanca o todo, aumenta tudo. Sensacional. Maravilha, maravilha. Pessoal, estamos chegando ao final aqui do episódio, de olho no cronômetro, mas tem 2 perguntas que eu gostaria de fazer, né? A primeira, futuro. Para onde a Imperatriz está indo? O que se pensa daqui para frente, né? A gente já viu o império da Imperatriz aqui nesses 50 minutos de história. O que mais ainda tem para fazer? Para onde estamos indo? Eu iniciei essa continuação, o David que vai... O que eu posso adiantar é que está vindo uma nova loja que vai ser histórica, não vai ser algo comercial, vai ser algo muito, muito grande, com referências em Confeitaria Colombo, para a gente ter uma ideia. Então a gente quer trazer uma mini Colombo para Pelotas. Na cidade de Pelotas. Inspirada na Colombo. É uma loja muito voltada à experiência por trás do produto. Onde a gente vai fazer uma viagem no tempo, literalmente. Então é o que eu posso falar por enquanto, né? E a gente quer continuar sendo uma empresa familiar, continuar sendo artesanalmente, trazer novos doces que estão em Portugal, que não vieram para cá. Então tem um grande desafio pela frente. O maior deles, que a gente já conseguiu vencer, é manter a tradição doceira. Já passou em geração, meu filho já está entrando no setor também, a minha esposa já é hoje também da empresa praticamente, né? Então, quer dizer, a gente está transcendendo gerações agora com a história do doce. E o mais importante é manter acesa essa chama de tradição. Eu creio que o doce vai ser uma grande chave de desenvolvimento para Pelotas no futuro. A cidade vai se consagrar cada vez mais como cidade do doce. Hoje já é reconhecida nacionalmente e mundialmente. Isso pode ser um grande fator de desenvolvimento para a cidade de Pelotas, se ela souber enxergar o quanto o doce representa para ela. Pelotas precisa se conhecer cada vez mais para que está junto com o setor doceiro. Maravilha. Muito bem, e por fim vamos fazer um trocadilho, né? 27 anos de sucesso. Qual é o principal ingrediente? Não, essa ficou muito boa. Não muito dava pra boa. ficar sem esse trocadilho, né? Aquele que não pode faltar, que deu a liga dos 27 anos. Olha, é difícil de falar, mas eu vou te dizer assim, ó, eu gosto, é paixão pelo que faço. Porque eu desde o primeiro brigadeiro que eu fazia, meu olho, todo mundo dizia, meu olho brilhava. Então é gostar muito do que tu faz, independente do que tu faz. Se apaixona por aquilo ali. E sonhar. Eu me atrevo a dizer que a tradição que nos une, é o nosso novo slogan desse ano, né? Então eu digo, a tradição nos uniu como família e como empresários, na verdade, né? Então acho que tradição, amor, carinho, família, essa coisa mais humana, sabe? E menos automática, que o mercado pede muita automação das coisas, né? No futuro, cada vez mais rápido, mais veloz. A indústria doceira e a Imperatriz, a gente está num caminho reverso a isso. É uma empresa muito slow food, um cuidado muito forte no produto natural e mais que isso, uma empresa familiar. Não há interesse em virar uma grande franquia, uma coisa muito comercial. A gente quer fazer novos pontos de revenda, que o doce cresça cada vez mais como fama na cidade. Mas a Imperatriz já está quase no seu limite, vamos dizer assim, como as lojas aqui na cidade, né? Porque é uma cidade pequena. Então nossos próximos passos talvez seja até romper as fronteiras de Pelotas com a marca, né?
mas não fazendo franquias, e sim lojas de ponto de revenda nosso, mas voltado, como dizer assim, a questão humana mesmo, sabe? Humana por trás do produto. Não é só ofertar, é ofertar com qualidade, ofertar com tradição, ofertar com reconhecimento, né, ao cliente. Maravilha, show de bola. Muito bem, gurizão. Vamos puxar Que nossos quadros aí, de então. aprendizados, né? Ah, tá louco. Vamos lá, vamos começar então. Vou deixar o outdoor com vocês. Voltamos para a Estante Gotas e voltamos. Então a gente tem alguns quadros de finalização aqui em cada episódio. E um deles é o outdoor do empreendedor. A gente convida quem está, né, sendo entrevistado aqui para simular a seguinte situação, né? Que cada um de vocês vai escolher uma mensagem para ser colocada num outdoor 4 metros por 40 na Avenida Paulista, que vai ficar lá vinculado com o nome de vocês, né? Não precisa ser uma mensagem autoral, pode ser uma frase que mobiliza, mas que seja um recado para outros empreendedores ou para pessoas que têm vontade de tirar suas ideias do papel. Então, ó, vocês fiquem pensando que a gente faz os outros quadros, depois volta a palavra para vocês e aí a gente faz o fechamento, então, com o outdoor de cada um, uma mensagem de cada um para colocar no outdoor. Enquanto Maravilha, isso, gurizada. vamos Então vamos puxar o nosso Gotas de Inspiração. O sucesso tem a ver com como nos sentimos com que... Ah, peraí, agora me travou a língua aqui. Ai, Meu ai, Deus do vamos de céu. novo. Ah, estraguei, né? Estraguei o quadro. Volta. Não é fácil, Não é fácil. Vamos de novo, então. O sucesso tem a ver com como nos sentimos com o que conquistamos. De novo, né? Mais uma vez. No repeteco, o sucesso tem a ver com como nos sentimos com o que conquistamos. Não vou comentar, vou deixar pela reflexão. Baita frase. Essa frase, ela vem diretaço aí da nossa estante, né? Exatamente. Então, para a história empreendedora, a nossa dica de leitura com certeza tinha que ser uma história empreendedora, né? Esse aqui é novo lançamento. Hoje eu tô só com os novos lançamentos, né? Não tem quem pise no solo brasileiro, a Beat, pelo menos no solo brasileiro, nunca tenha visto, né, um gibi da Turma da Mônica. E essa dica de leitura é o livro da história do Maurício de Souza, né, que o criador, nada mais, nada menos que o criador, né, da Turma da Mônica, que tem lá Maurício de Souza Produções, né, ele é um livro que foi escrito, tu tá mais na feição aí do nome das duas pessoas que escreveram, pode dar uma lida aí pra gente? Renata Sturm e Guter Fagion. Eles vão relatando um bate-papo com o Maurício de Souza, né? O nome do livro é Crie de Manhã, Administre à Tarde. E ele vai contando a história dele, do que foi, como começou a existir a Turma da Mônica. Ele, no início, já fala, ele não completou o ensino fundamental, ele tinha vontade de trabalhar com ilustrações e ele já trabalhava com outras coisas. Bateu na porta de um jornal grande, oferecendo serviço para trabalhar com ilustração. O jornal deu uma negativa, a pessoa que conversou com ele disse que ele não teria futuro como ilustrador, né? Mas ele conseguiu ficar com um emprego de repórter da área policial, se eu não me engano. E aí, claro, entrou para dentro do setor, entendeu caminhos das pedras. Ele conta no início como é que ele começou a achar jornais para ir oferecer as suas ilustrações. E a partir daí se segue a tudo que a gente conhece como Turma da Mônica, mas que o livro conta muito os bastidores da história dele, a história de fazer algo que ele mirava em fazer uma coisa tipo Disney. Todo mundo conhece o que a Disney criou, então também quero fazer aqui, quero fazer dentro do contexto brasileiro algo nesse estilo, e é um livro sensacional. Cara, e dentro desse contexto, a criação de 400 personagens, mais de 250 colaboradores, é um dos maiores estúdios de produção deste rapaz. Meu Deus, por aí vai, né? Produtos licenciados, Mônica Toy acumula mais de 4,5 bilhões. Vai longe a conta deste rapaz. Eu particularmente gosto mais de livros biográficos, que a pessoa escreve a sua história. Eu acho que tem uma grande diferença. Mas há de se reconhecer que o pessoal que está fazendo a narrativa conseguiu, assim, transpor bem, né, as questões dele, as coisas, né, que ele, enfim, que relatou, assim. É uma leitura bem interessante. Ele é um livro que ficou na pré-venda há bastante tempo, faz pouco começou a ser entregue. Vou fazer o trabalho do Vinícius. Não, o Vinícius já sabe quem é. Já quem é Vinícius? Angélica e Lacqua, Olha só, um conjunto bem, de beijo e abraço né, pra dona Angélica. A bibliotecária que fez a ficha catalográfica, né? Então, ele é um livro que foi publicado em 2023 pela Maquinaria.
256 páginas. Tirinho curto. A gente tava brincando, né? Agora é tudo dica de presente de amigo secreto. Ele é uma leiturinha mais 256 páginas bem preenchidas. Mas vale a pena para quem gosta de entender, né? Os bastidores por trás dos negócios. Porque a gente às vezes nem pensa, é um gibi. Quem espera ver a Mônica não vai ver aí, hein? Quem espera ver a Turma da Mônica não vai ver no livro aí. Não tem letrinhas, já não tem procurei ela ali. Não tem ilustrações. Não pode pegar nenhum desenhozinho dela. Não, assim. É ele olhando o nome, o homem e o negócio. Né? Então esse é o... Ficou bom esse título também, né? Ele, o homem e o negócio. Tô bem hoje, né? Ficou legal. Bueno, mas muito bem, gurizada. Já fizemos deu tempo nossos aqui, quadros, né? agora a gente, quem tá nos ouvindo, quer saber, né? Quais são as mensagens de vocês, então, para os empreendedores que seriam colocadas em um outdoor. Vamos lá. A minha que me guia é uma só. Empreender ou empreendedor é solucionar problemas. Problemas vai ter sempre. Não importa o tamanho da tua empresa ou o que tu faça. Vai sempre haver problemas numa comunidade, num produto, numa oferta, num serviço. Quando tu empreende, tu está solucionando um problema. Não é só fazer algo com sonho para ganhar dinheiro. Tu vai propor uma solução para uma comunidade, para uma necessidade que aquela comunidade possua, mas tu gera soluções. Então, quando houver problemas, quando tu estiver empreendendo, não para nos problemas, ultrapassa eles. Que sempre vai haver problemas, mas nessas soluções tu vai crescendo como pessoa, profissional e como empresa. Então, não pare nos problemas, continue sempre otimista. É grande a frase, né? Mas vamos lá. Para trás nem para impulso, só vá para frente e vá solucionando problemas. Foi assim que a gente fez com a gente na nossa história. Muito bem. Maravilha. Um dos problemas é que a gente cresce. Se tu tiver que dar um passo para trás, dê um, mas quando for à frente, tu vai dar 3 para frente. Maravilha. Muito bem. Nem tem o que comentar, né? Só agradecer a presença só fica de vocês. pensando assim, né? Tá louco. E a disponibilidade em contar a história, né? Porque, enfim, não é todo mundo que se coloca à disposição de parar, de compartilhar, de enriquecer a experiência de outras pessoas que quando vê estão lá. Não é o doce bom, mas é vender uma roupa, né? É fazer uma salada para vender no domingo. Por aí vai, né? As várias oportunidades que se tem de empreender aí. Não, e certamente vai inspirar muita gente aí que tá nessa seara daqui a pouco de não estar se enxergando como empreendedor ou tá querendo começar, tirar a ideia do papel, iniciar como a senhora falou lá no início, né? Enfim, isso acho que é uma baita de uma mensagem que fica. A gente agradece então bastante a presença de vocês aqui. Só para fechar aqui, então, o pessoal para entrar em contato, ver, eu gostei, eu quero trazer para São Paulo, quero levar para Arábia Saudita, lá o doce. Estamos no Instagram, procure @Imperatriz Doces. Estamos com a loja no mercado aberta 24 horas, só lá para nos procurar. Estarei por lá certamente. Então nos procure, tem nosso telefone também, não sei se pode passar, mas... Claro! 984-51-9181. Temos o WhatsApp, temos as redes sociais todas, Facebook, TripAdvisor. A gente está disponível, não só online, mas também fisicamente. Basta nos procurar no Mercado Central que a gente está aberto a negócios. Código 53, tá? Para quem nos escuta de fora. Maravilha, então, pessoal. Vou agradecer mais uma vez a presença. Nós vamos fechando por aqui. Lembrando, é claro, que aqui no Café nós sempre falamos em nome de Sicredi. Aqui o seu dinheiro rende um mundo melhor. Também falamos para Sebrae. Seja qual for o teu negócio, o Sebrae é para ti. Também falamos para Agência Arcona, marketing de resultado. Acesse o @Agência Arcona e transforme o seu negócio. E também por aqui falamos para VG Associados, gestão de resultados, projetos e BPO nas áreas estratégia, finanças e gestão de pessoas. Segurança e qualidade na sua tomada de decisão. Acesse o @VG Associados e saiba mais. Muito bem, gurizada. Também lembrando que este podcast foi gravado no Fábrica de Podcast. Então já aproveita para seguir aí no @fabrica.podcast. Muito bem, gurizada. Vamos fechando por aqui. Deixar um grande abraço e até a semana que vem com mais Café Empreendedor.